Olá, o programa Grandes Julgamentos do STF é sobre uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que manteve a nomeação de defensores públicos do estado do Piauí. Você vai conhecer os detalhes desse julgamento que discutiu a nomeação de candidatos fora das vagas previstas no edital. Como pode o administrador definir o momento em que ele para de chamar? A discricionariedade sob pena de passarmos para o campo fascista não pode ser tida como um direito absoluto. O princípio da boa-fé vincula a discricionariedade da administração, ele impõe o necessário preenchimento das vagas pelos aprovados e certame ainda em validade. Você vai conhecer ainda no programa as principais regras, princípios e leis que regulamentam os concursos públicos. Veja o que pode e o que não pode no cadastro reserva, na nomeação e posse de candidatos. Tudo isso no programa que começa agora. Diante do atual quadro de crise na economia do Brasil, diversos candidatos aprovados em concursos públicos, seja dentro do número de vagas previstas no edital ou em cadastro reserva, vem encontrando dificuldades para conseguir a tão sonhada nomeação. Em muitos casos, só conseguem tomar posse depois de decisões judiciais. As ações na Justiça envolvendo demandas de concurso público não param. Elas questionam omissões da banca, critérios de correção de prova e, principalmente, a convocação dos aprovados dentro do prazo de validade do edital. É o caso do advogado Antônio Maurício Sanches, aprovado em 2014 para um concurso da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Ele e os demais candidatos nunca foram chamados. Antônio entrou na Justiça e representa um grupo de 10 pessoas. O argumento é, existe um cronograma de nomeações que não foi cumprido, existe um quadro de servidores comissionados que supera o quantitativo legal. Atualmente na Secult nós temos 97 cargos comissionados, enquanto existem somente 42 servidores efetivos no exercício desses cargos comissionados. No total são 139 cargos comissionados. A legislação do Distrito Federal determina que pelo menos 50% dessas vagas devem ser preenchidos por servidores efetivos. O advogado ocuparia o cargo de analista de atividades culturais, com especialidade em direito e legislação. Antônio conta que os candidatos, antes de procurar a Justiça, até tentaram um acordo com o governo do Distrito Federal, mas não teve negociação. Inicialmente, o grupo formou uma comissão para buscar na Câmara Legislativa a defesa dos seus direitos, para que a Câmara intercedesse junto ao governador e o governador fizesse essas nomeações. Mas desde 2014, antes da gestão atual, até agora, ninguém foi nomeado, como a gente conversou antes. Então, o grupo desistiu de ficar buscando essa solução extrajudicial e resolveu ingressar em juízo para tentar a nomeação. Chegamos, inclusive, a ter que ouvir de um deputado que a administração pública, mesmo no limite de responsabilidade fiscal, ela teria ampla liberdade para nomear comissionados, o que não é verdade, porque a regra é a nomeação do servidor público efetivo. O servidor público efetivo, ele atende aos anseios do Estado. O servidor comissionado nada mais é do que um servidor que atende aos anseios do governo. Ele tem um caráter transitório. A história do advogado Antônio Maurício Sanches, que você conheceu agora, é parecida com a de outros milhares de brasileiros que também esperam do Poder Judiciário uma resposta para o impasse em torno da nomeação. O que move essas pessoas a lutar por uma vaga no serviço público, geralmente, é a promessa de bons salários, a valorização cada vez maior da carreira pública e, claro, a estabilidade no emprego e uma boa aposentadoria. Olha, as consequências, elas são principalmente de âmbito emocional, A pessoa se sente frustrada. O ordenamento jurídico não está sendo cumprido. O
O advogado de direito administrativo, Ricardo Neiva, explica que o concurso público é a forma de seleção mais democrática e transparente. Os princípios gerais do concurso público estabelecem regras que devem ser cumpridas pela administração pública, sob pena de anulação do certame. O concurso público é uma competição que dá concretude a vários princípios constitucionais, como o princípio da igualdade, princípio da eficiência, princípio da moralidade, né? A Constituição estabelece no artigo 37, artigo esse que é aplicável a todos os poderes da União, Estado, DF e município, estabelece que o preenchimento de cargos ou empregos públicos, ressalvados os cargos em comissão, deve ser precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos. E mesmo diante dos princípios, as dúvidas ainda são comuns. Por exemplo, o candidato que passa no concurso, mas dentro do cadastro reserva, ele deve necessariamente ser convocado pela administração pública? Quando é que a administração tem o dever de nomear o candidato? E quais são as leis que regulamentam os concursos no país? Quem esclarece essas e outras questões é o advogado Ricardo Neiva. As regras de determinado concurso público, elas são estabelecidas pelo edital do concurso público. O edital é a lei do concurso público, né? Ali ele vai dizer quando será realizado o concurso público, quantas vagas o concurso público vai oferecer. Agora, o ponto importante é o seguinte: o edital é um ato administrativo. Então, para ele ser válido, ele deve estar em conformidade com a Constituição, primeiramente, com as regras constitucionais acerca dos concursos públicos e com as leis que disciplinam concursos públicos. Por exemplo, no âmbito federal, nós temos a Lei 8.112, né? Em 2014 foi editada uma lei federal dizendo que os concursos deveriam ter 20% de vagas destinadas a negros ou pardos. Isso é um ponto importante, né? O edital de concurso público ele tem que se amoldar aos posicionamentos judiciais, Supremo Tribunal Federal e STJ. Cadastro de reserva, ele é uma lista dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital. É um instrumento importante para a administração, porque ali ela pode planejar, pode gerenciar o preenchimento de cargos públicos. Porque muitas vezes a administração faz o concurso, certo? Imaginando que vai preencher determinado número de vagas, porém ela necessita surgem novas vagas no decorrer do período de validade do concurso, né? O concurso público ele tem validade de até 2 anos, prorrogável por igual período. E aí surgem novas vagas. E aí essas vagas podem, a critério da administração, ser preenchidas por meio do cadastro de reserva. A administração ela tem a obrigação de chamar os aprovados em 3 hipóteses. Quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas. O Supremo pacificou essa questão em 2011, num recurso extraordinário de relatoria do ministro Gilmar Mendes. O Supremo decidiu o seguinte: candidato aprovado dentro do número de vagas tem o direito subjetivo de ser nomeado. 2011, salvo circunstâncias excepcionalíssimas. Segunda hipótese, houve preterição na ordem de classificação. Essa é a segunda situação. Exemplificando, olha aqui, ó, a administração fez um concurso público para provimento de 20 vagas, de 20 cargos. Eu me classifiquei em 35º. Estou num cadastro de reserva e me classifiquei em 35º. Aí, a administração, dentro do período de validade do certame, ela convoca, nomeia o 36º. Ou seja, houve uma preterição na ordem de classificação. E agora nós caímos na terceira hipótese, que é a inovação do RE 837311, de relatoria do ministro Luiz Fux. Bem, surge o direito do candidato aprovado fora do número de vagas ser nomeado quando a administração, de modo inequívoco, manifesta a necessidade de preenchimento daquela vaga dentro do período de validade do concurso. Então, se a administração, dentro do período de validade do concurso, demonstrar que necessita preencher aquelas vagas ali, ó, certo?
aquelas vagas não previstas originalmente no edital, ela deve nomear os candidatos. Os detalhes você entende daqui a pouco no próximo bloco. Lançar um novo concurso público enquanto o anterior ainda não venceu. É legal sob o ponto de vista jurídico? O programa de hoje apresenta um julgamento que avaliou esse tema. O recurso extraordinário avaliou o caso concreto do estado do Piauí, que realizou concurso para provimento de 30 vagas para o cargo de defensor público. Além das vagas previstas no edital, foram chamados mais 88 candidatos classificados. A partir daí, ainda dentro do prazo de validade do certame, o Estado anunciou a realização de outro concurso público para provimento de novas vagas. A medida foi questionada pelos candidatos classificados no concurso anterior. Eles entraram com mandado de segurança para garantir o direito à nomeação. Ganharam a causa no Tribunal de Justiça do Piauí e no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Mas o Estado recorreu e o caso veio parar no Supremo. Nada mais justo do que o recurso extraordinário da Procuradoria do Estado do Piauí seja negado provimento. Não há que se falar em ferir princípios constitucionais, pelo contrário, foi aplicado o princípio da ampla defesa do contraditório do hipossuficiente, que no presente caso, quem vai resguardar o direito de ampla defesa do contraditório é a Defensoria Pública, como foi bem dito aqui em adis anteriores, os representantes da Defensoria Pública da União, mostrando a importância dessa nobre classe de advogados públicos que defende as pessoas hipossuficientes perante a lei. O relator do recurso extraordinário foi o ministro Luiz Fux. No voto, ele avaliou que os candidatos que foram aprovados em concurso anterior devem ter preferência em relação à nomeação daqueles candidatos que foram aprovados em concursos realizados depois para o mesmo cargo. Tem-se aqui o princípio da segurança jurídica com o princípio da proteção à confiança. Quando a administração pública torna público um edital de concurso convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para os preenchimentos de determinadas vagas do serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. A administração iniciar um processo seletivo, ela manifesta uma evidente intenção e necessidade de preencher determinados cargos públicos. Consequentemente, a partir da publicação dos editais dos concursos, centenas, ou dependendo do caso, milhares de candidatos se inscrevem no certame e renunciam a diversos afazeres e prazeres da sua vida pessoal para que possam se dedicar física e espiritualmente em prol da busca pelo cargo que desejam ocupar. Assim, a discricionariedade vinculada que se aduz não é dimensionada apenas pelos parâmetros de oportunidade e conveniência de agir do administrador, mas deve basear-se no dever de boa-fé da administração pública, além de pautar-se por um incondicional respeito aos direitos fundamentais e verbe graça aos princípios da eficiência, impessoalidade, moralidade, proteção da confiança, todos os princípios esses inerentes ao Estado de Direito. Nenhum candidato, esteja ele dentro ou fora do número de vagas e tal, pode ficar refém de condutas que deliberadamente deixem escoar desnecessariamente e, por vezes, de modo reprovável, o prazo de validade do concurso para que sejam nomeados apenas os aprovados em novo concurso. A maioria acompanhou o relator, ministro Luiz Fux. Veja agora como votou cada um. Nesse sentido, o direito que um aprovado em concurso público tem à nomeação não se distingue daquele a que tem todos os demais administrados. Com essas considerações, é forçoso concluir que o acórdão recorrido limitou-se a reconhecer que o fato
de integrarem os candidatos à lista de cadastro de reserva não eximiria a administração pública de nomeá-los, pois havia vaga aberta durante o prazo de validade do concurso e dotação orçamentária, inexistindo, isso que nos parece central, inexistindo qualquer motivo válido a afastar a obrigação de nomear. Eu também entendo que aqui, como pode o administrador definir o momento em que ele para de chamar? Vossa Excelência, me permite, num prazo de 4 anos apenas, é distinto aquele exemplo que Vossa Excelência levantou, aquele caso das 40 mil professoras concursadas, onde se passou muito tempo, em apenas 4 anos quartou-se a validade de um concurso para fazer um novo. Mas só reconheço